Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Nós estamos no primeiro volume, no artigo 6, Em Deus não há acidente, nosso 16º encontro. Então, estamos trabalhando o terceiro artigo, a questão que faz a pergunta: Deus é o mesmo que sua essência ou natureza? O artigo 6 pergunta: existem em Deus acidentes? Vamos buscar, no primeiro momento, esclarecimento do vocabulário. Acidente. Devemos ver, em primeiro lugar, entender acidente como ser que não existe por si mesmo, isto é, existe em outro ser. Como o calor existe do fogo. O fogo, o acidente do fogo é o calor. Acidente é aquilo que sobrevém, que se acrescenta, adiciona, aquilo que acontece a um sujeito constituído em si mesmo. No sentido metafísico, o acidente é uma perfeição pertencendo a um sujeito, a um ser substancial. É um atributo que pode ser atribuído ao sujeito do qual se fala. O acidente não existe nele mesmo, mas nesse sujeito que ele faz ser de tal e tal maneira sem modificar sua essência. O acidente não modifica a essência. O acidente é um ente que, de um ser, é um estar em. Toda existência criada é acidental. Para entendermos o capítulo de acidente, vamos recorrer, então, à Suma contra os Gentios, no capítulo 23, em que se diz, na proposição: em Deus não existe acidente. Sobre a essência de Deus, nada pode ser acrescentado. Deus é perfeitíssimo. E nada na essência de Deus pode ser encontrado de forma acidental. Deus não pode, por essência, participar de alguma coisa que não seja da sua própria essência, embora aquilo que existe, possa participar de alguma outra coisa. Então, nós vamos primeiro fazer a leitura, no caso, da Suma de São Tomás, Suma contra os Gentios, volume 1, primeiro, onde São Tomás nos fala no capítulo 23, que em Deus não há acidente. Faço a leitura, depois eu faço algumas explanações. Segue-se desta verdade, necessariamente, que sobre a essência de Deus nada pode ser acrescentado e que nada pode nela se encontrar acidentalmente. Com efeito, o mesmo ser não pode participar de alguma coisa que não seja de sua essência, embora aquilo que existe possa participar de alguma outra coisa. Nada é mais formal e mais simples do que existir, e assim o mesmo existir de nada pode participar. Ora, a substância divina é o próprio existir. Logo, nada tem que não seja de sua substância. Portanto, nenhum acidente pode nela se encontrar, na essência divina. Ademais, tudo que se encontra em uma coisa acidentalmente tem uma causa pelo qual se encontra.
uma vez que é extrínseco à essência daquilo em que se encontra. Se, portanto, existe em Deus algo acidentalmente, é necessário que isso seja por alguma causa. Logo, ou a causa do acidente é a própria substância divina, ou é alguma outra coisa. Se alguma outra coisa, é necessário que ela atue na divina substância, porque nada introduz alguma forma ou substancial ou acidental a um sujeito receptor, a não ser atuando de algum modo nele. Porque atuar nada mais é do que tornar alguma coisa em ato. E isto se faz pela forma. Logo, Deus será paciente e será movido por outro agente. Mas isso é contrário ao que foi estabelecido. Se, porém, a própria substância divina é causa do acidente que nela se encontra, é impossível que seja a causa dele enquanto sujeito receptor, porque assim, a mesma coisa, sob o mesmo aspecto, se constituiria em ato. Logo, sem Deus, algum acidente necessariamente, em um sentido, o recebe e o causa em outro sentido, assim como os corpos recebem os próprios acidentes pela natureza da matéria e os causam pela forma. E assim Deus seria composto. O contrário disso anteriormente foi provado. Igualmente, todo sujeito de um acidente se compara a este como a potência ao ato, porque o acidente é uma forma que faz existir em ato segundo um existir acidental. Ora, em Deus não há potencialidade alguma, como foi demonstrado. Logo, nenhum acidente pode haver em Deus. Ainda, todo sujeito em que se encontra algo acidentalmente é de algum modo mutável por sua natureza, pois o acidente é apto por natureza a existir e a não existir em outro. Se, portanto, Deus tem algo que lhe convém acidentalmente, resultaria que ele é mutável. O contrário disso foi demonstrado. Ademais, a coisa em que se encontra um acidente não é tudo o que ela tem em si, porque o acidente não é da essência do sujeito. Ora, Deus é tudo o que ele tem em si. Logo, em Deus não há acidente algum. A segunda proposição deste silogismo prova-se assim: qualquer coisa que se encontra de uma maneira mais nobre na causa do que no efeito. Ora, Deus é a causa de todas as coisas. Logo, tudo o que nele há encontra-se de uma maneira nobilíssima. Ora, convém a uma coisa, de uma maneira perfeitíssima, o que é ela mesma. Pois há uma unidade mais perfeita nisso do que quando uma coisa se une substancialmente à outra, como a forma se une à matéria. Também esta união é mais perfeita do que quando alguma coisa se encontra acidentalmente em outra. Logo, resulta que Deus é tudo o que tem. Igualmente, a substância não depende do acidente, embora o acidente dependa da substância. Ora, o que não depende de outra coisa, é possível, às vezes, encontrar-se sem ela. Logo, pode uma substância encontrar-se sem acidente,
Isto parece convir de modo principal à substância simplicíssima, que é a substância divina. Portanto, na substância divina não se encontra nenhum acidente. Então, concordes com essa sentença também os comentadores católicos. Santo Agostinho diz que em Deus não há acidente algum. Exposta esta verdade, refuta-se o erro de alguns que trataram da lei dos sarracenos, afirmando que há algumas ideias acrescentadas à essência divina. Então, esse é o texto que nós encontramos na Suma contra os Gentios. Agora vamos tentar resumir este capítulo 23. Né? Na Suma contra os Gentios, vemos a afirmação de que em Deus não há nenhum acidente. Por quê? Primeiro, a substância divina é o próprio existir. A substância divina existe por si mesma. E na substância divina, ao existir por si mesma, não tem nada de acréscimo, não tem nenhum acidente. Segundo, em Deus não existe movimento. Deus é o motor imóvel. Tudo move, mas não é movido por ninguém. Ele, então, é esse motor imóvel e nada é acrescentado a Deus. Deus tudo move e não é movido por ninguém. E nada pode atuar sobre a substância divina. Terceiro, Deus é causa de todas as coisas e não é causado por ninguém, por nada. Em Deus não existe acidente, pois ele não é composto, ele é simples. Ele é causa do acidente e não é causa enquanto sujeito receptor. Nada Deus recebe de ninguém. Quarto, Deus é ato puro. Nele não existe potência alguma. Então nada pode ser acrescentado na potência de Deus. Porque senão, se fosse acrescentado, seria um acidente. Pois sendo Deus um ato puro, toda a potência vem dele, mas não existe nele. No caso aqui, o acidente. Quinto, Deus é imutável, não muda. A mutabilidade se aplica às criaturas. O acidente implica mutabilidade. Sexto, Deus é tudo que tem em si mesmo. Nada se acrescenta ao seu ser, à sua substância. Então, nele não existe acidente. E sendo causa de si mesmo, tudo que Deus tem é nobilíssimo. Então, Deus tem uma unidade perfeita, é o uno perfeito, e não tem unidade de forma, que se une à matéria, quando se une substancialmente a outra. A matéria se une substancialmente a outra. Assim sendo, Deus é uma unidade perfeita e tudo o que ele é, nele não existe acidentes. A unidade não permite acréscimo. Então, nos diz a Suma contra os Gentios. Na substância divina não se encontra nenhum acidente. A substância divina não depende do acidente, mas o acidente depende da sua substância. Deus se encontra sem nenhum acidente, pois nele não tem
nada de modo acidental, nenhum acréscimo. Deus é substância simplicíssima, nada então tem de acidente. A partir dessa compreensão, nós então vamos poder entrar para poder refletir o artigo 6º, em Deus não há acidente, né, da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Estamos na questão 3ª, no artigo 6º. Por quê? Nessa questão 3ª, se fala da simplicidade de Deus, composta em 8 artigos. Nós já vimos, então, no primeiro artigo, que Deus não tem um corpo, Deus é incorpóreo. Nós vimos no segundo artigo que em Deus não existe composição de forma e matéria. Terceiro, nós vimos que Deus é o mesmo que sua natureza e essência. Depois vimos no artigo 4º que em Deus existe a mesma essência e o ser são a mesma realidade, como nós vemos, sabemos que a proposição em nós construída, Deus é verdadeira e nós o sabemos a partir dos efeitos de Deus, como foi dito então acima. E quinto, Deus não está em nenhum gênero. E aí, o artigo 6º, em Deus não existe acidentes. Mas essa leitura e essa exposição, nós vamos deixar para o próximo encontro, porque esse primeiro nós trabalhamos a Suma contra os gentios, no segundo, o 17º encontro, nós vamos trabalhar sobre a Suma Teológica e a argumentação desse 6º artigo da 3ª questão de São Tomás de Aquino da Suma Teológica. Então, paz e bem a todos.